Olá a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, este vídeo tem como objetivo discorrer um pouco sobre a atriz Cássia Kiss e o catolicismo, a santa religião católica. Vou tratar especificamente sobre algo que eu percebo que muitas pessoas não sabem diferenciar exatamente o que está acontecendo atualmente. A seguinte situação: Cássia Kiss está sendo perseguida por defender a religião católica, ou ela, digamos assim, está sendo perseguida, de certa forma hostilizada por ser católica. Temos que saber distinguir essas duas coisas. Já vou adiantando que a minha posição é de que ela está sendo hostilizada, seja lá como queiram chamar, cancelada, perseguida, até mesmo no seu ambiente de trabalho, não por defender a religião católica, mas sim por ser católica. Ficou bem claro? E eu vou deixar isso aqui bem nítido, fundamentado nesta obra aqui, O Ano Cristão, na edição de janeiro, que é uma obra editada, acredito que reeditada, melhor dizendo, e publicada recentemente pela editora Caritatem. São 12 obras que tratam da sã doutrina católica, realmente de conteúdo sólido, doutrinário, e que nos ajuda a nos educarmos, educar os nossos filhos e a compreender verdadeiramente o que é a Santa Igreja Católica e amarmos cada vez mais a religião deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a gente só ama verdadeiramente, de forma mais profunda, aquilo que a gente conhece. E essa obra aqui nos ajuda a conhecer de forma profunda a nossa santa religião. Deu para compreender? Essa é uma obra que ajuda a educação dos pais, solidifica a nossa alma, solidifica, digamos assim, o nosso intelecto e o nosso ser para os tempos que estamos vivendo atualmente. Quero deixar isso aqui bem claro. E vou ler aqui uma parte específica, mais para frente, para fundamentar, como eu falei, aquilo que eu defendo. Bem, vamos dar continuidade. É o seguinte, pessoal, como eu falei anteriormente, a gente tem que distinguir ser perseguido por defender a religião, ou ser perseguido ou cancelado simplesmente por ser católico. Como eu afirmei anteriormente, eu penso que a Cássia Kiss está sendo perseguida, pelo que eu vi aí em alguns sites, até cancelaram ela, retiraram ela de grupos de condomínios, grupos de WhatsApp de condomínios. Mas não é por elas defender a religião em si, mas simplesmente por ser católico. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente ainda está num ambiente relativamente tolerante à santa religião católica. A gente tem que deixar isso aí bem claro. E não chegou o ponto ainda, digamos assim, o cume do período onde a gente verdadeiramente vai ter que defender a nossa santa religião. Por enquanto, a gente ainda pode professar fé, ainda sem, digamos assim, hostilidades maiores. A morte, por exemplo, aqui no nosso país, em outros países, é praticamente proibido você ser católico. Você é perseguido, morto. Lá sim, existem pessoas em outros países aí, como vocês sabem, que as pessoas morrem por defender a religião mesmo, por
negar a sacrificar a deuses, a demônios, ou simplesmente pelo Estado não tolerar a religião católica. Nós não chegamos ainda a esse ponto, ainda caminha para isso, mas ainda não chegamos a esse ponto. E eu também quero deixar bem claro que, implicitamente, ela defende sim a Santa Igreja, porque, querendo ou não, quando você assume ser católico na sua vida privada e pública, no seu ambiente de trabalho, você sofre sim certa hostilidade, certa perseguição, mas ainda não chega a ser, digamos assim, não tem ainda, digamos assim, os pré-requisitos necessários para você verdadeiramente falando, defender a Santa Igreja. Eu vou mostrar isso com um exemplo de um santo que foi perseguido e martirizado, que é o Santo Luciano. Eu convido a vocês a todos a me acompanhar nessa leitura. É uma leitura forte, mas que vale muito a pena. Vou ler apenas trechos longos, que pode realmente cansar muitos, mas eu acredito que vale a pena. Acredito não, tenho certeza que vale a pena vocês acompanharem essa minha leitura aqui, não por mim mesmo, mas pela doutrina aqui e pelo herói que a gente vai acompanhar aqui, que é o São Luciano e seus companheiros, mártires. Ficou bem claro? Daí, com esse exemplo que eu vou dar aqui para vocês, do padre Crocet, vocês vão compreender verdadeiramente o que é defender a Santa Igreja e o que é ser perseguido verdadeiramente por ser cristão e defender a religião cristã, a sã doutrina católica. Me acompanhe. Está na página, como eu falei, no livro 1, na página 88, 89 e vai até 91, mas eu vou ler apenas partes. Sugiro a vocês que adquiram essa obra, vale muito a pena para solidificar vocês na sã doutrina e também educar os filhos. Vamos lá então. Abre aspas. Referir as vitórias dos mártires é publicar seus triunfos contra os inimigos da religião e elogiar por esse meio os varões gloriosos que floresceram na Igreja, purpurados com o sangue do Cordeiro. Entre esses, é digno de memória eterna São Luciano, chamado primeiramente Lúcio, por seu pai Lúcio, cônsul romano, mais esclarecido por suas eminentes virtudes e zelos apostólicos, que por sua nobilíssima linhagem. Instruído na religião cristã, e na doutrina do céu pelo apóstolo São Pedro, foi enviado por São Clemente, pontífice, com São Dionísio, Santo Eugênio, arcebispo de Toledo e outros operários apostólicos, a ilustrar com a luz do Evangelho as gentes submersas nas trevas da idolatria. Ainda que o objeto principal da missão fosse a França, começaram as funções de seu apostolado na Itália, cabendo a Luciano evangelizar em um povoado contíguo a Parma, e converteu à fé muitos pagãos, conquista que irritou sobremaneira os idólatras. Por esse motivo, prenderam-no em um lugar público, que ainda hoje é apontado aos peregrinos. Mostrou-se nosso santo muito satisfeito pela sorte que lhe coubera, tendo ensejo de padecer por amor de Jesus Cristo, a quem, por tal motivo, dava contínuas graças. Sua confiança no Senhor não foi frustrada, pois uma noite lhe deram os cristãos a liberdade. E assim pôde seguir com seus companheiros. Fecha aspas. Essa é, digamos assim, uma introdução sobre quem é o São Luciano, seus companheiros,
a missão ao qual ele foi incumbido pelo próprio São Pedro, e com isso mostrar já verdadeiramente que ele é cristão, e sua missão já era uma missão naquela época que exigia abrir mão da própria vida. Ele já sabia disso, como a gente vai perceber aqui. Bem, continuamos. Vou pular aqui um parágrafo e vou para outro. Abre aspas. Todas essas eminentes virtudes, acompanhadas com o dom particular de expulsar os demônios dos corpos humanos e dos ídolos, por meio dos quais estes respondiam às supersticiosas consultas dos pagãos, conciliaram-lhe grandíssimo apreço e veneração daquela rude gente que todos os dias concorria em bandos a receber o batismo, desenganada dos nécios delírios que o gentilismo adotava. Continua. Raivoso o inferno pelas conquistas portentosas que faziam para Jesus Cristo os enviados apostólicos nas diferentes partes do mundo, empregou todas as máquinas de sua perversidade para hostilizar a igreja. Fácil empresa foi para ele encontrar quem o conseguisse. Ocupava então o trono dos Césares o feroz Maximiano Daia. Esse monstro sanguinário, que foi um dos mais infames perseguidores dos cristãos, deu-se pressa em cumprir à risca as injunções de Satanás. Para isso, ordenou que se afixassem editos públicos em todas as cidades, vilas e povoações, mandando que todos os cristãos que se encontrassem nos domínios do Império Romano fossem compelidos a sacrificar os deuses, sob pena de sofrer os cruéis tormentos. Para o cumprimento desses ímpios decretos, enviou a Gália Facênio Cicino, homem bárbaro e inumano, com o encargo de perseguir os operários apostólicos que tinham partido de Roma para aquele reino e cujas gloriosas vitórias já eram conhecidas na capital do orbe. Fecha aspas. Deu para compreender aqui até agora? Ou seja, aqui se trata verdadeiramente de defender a sã doutrina, a religião católica, Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Na Gália, que era território romano, foi editado, digamos assim, decretos, leis, para perseguir cristãos. E aqueles que verdadeiramente desafiassem esses editos, essas leis, e não sacrificassem aos seus deuses, ou seja, aos demônios, seriam perseguidos e mortos. Como diz aqui, sob pena de sofrerem os mais cruéis tormentos, como a gente vai perceber mais à frente. Ou seja, São Luciano verdadeiramente defendeu a fé cristã. Por quê? Ele não recuou. Mesmo custando a própria vida, ele avançou com o estandarte de Jesus Cristo, defendendo a sã doutrina, Nosso Senhor Jesus Cristo e os princípios da Santa Igreja Católica. Para vocês terem uma ideia, aqui verdadeiramente se trata de um mártir, de um defensor da Santa Igreja. Ele foi perseguido não simplesmente por ser católico, mas por defender a sã doutrina, como a gente vai perceber mais ainda à frente. E detalhe, além dessas leis, o próprio emissário incumbido de tal missão pelo Maximiano Daia enviou pessoas para perseguirem, para verdadeiramente cumprir o edito. Ou sacrifica os demônios, ou você sofre tremendos tormentos e até a morte. Deu para compreender? Vamos avançar mais um pouco. Continuemos então. Abre aspas. Conhecedor dos trabalhos frutuosos de Luciano, Facêncio mandou, em sua procura, 3 de seus mais cruéis ministros,
com ordem expressa de lhe darem a morte, caso ele recusasse prestar adoração aos deuses do império. Foram os 3 percorrendo várias terras da França, até que, inteirados de que nosso santo pregava a fé em Beauvais, não sei se a palavra correta é essa, é uma cidade francesa, hoje cidade francesa, para ali se dirigiram a fim de, com a maior brevidade, cumprirem as ordens de Facêncio, ou seja, cumprir as ordens do emissário do próprio imperador. Continuemos. Soube Luciano, por uma revelação do Espírito Santo, qual era a resolução do crudelíssimo imperador. Estava então a pregar a seu povo, a quem logo manifestou que se aproximava o momento de sua morte, e exortando a padecer pela defesa da fé cristã, falou-lhes nestes termos: meus irmãos, eis que meu Senhor Jesus Cristo me concede já o prêmio prometido a meus trabalhos. Já caminho alegre a ver meu Deus com a palma do martírio. Permanecei vós constantes na graça que haveis recebido. Não vos separe da fé o terror dos príncipes do mundo. Não vos aterrem suas ameaças, nem vos iludam suas promessas. Esperai os bens inefáveis que vos estão prometidos na eternidade. Dito isso, deu fervorosas graças a Deus pelo favor que lhe concedia de padecer por seu santo nome. Fecha aspas. Até agora vocês compreenderam, né? Ou seja, ele sabia que estava sendo perseguido, o São Luciano, já tinha preparado a sua alma e deu graças a Deus, digamos assim, pelo benefício de ser morto, perseguido, em nome de Jesus Cristo, para ter a graça da beatitude eterna, ou seja, ver Deus face a face. Ficou bem claro? Vou continuar para, digamos assim, dar bom termo aqui à nossa leitura. Abre aspas. Chegaram a Beauvais os emissários de Facêncio, e informados do lugar onde estava nosso santo, para ali se dirigiram incontinenti. Logo o encontraram, prenderam-no, assim como o Maximiano e Juliano, e, notificando-lhes a sentença, instaram com eles para que sacrificassem aos deuses do império, ou então se preparassem para morrer. Em vão foram tais instâncias e ameaças. Reagiram corajosamente nossos santos, confessando que os atos de adoração unicamente se devem ao verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, e a Jesus Cristo, seu Filho, e não aos ídolos, estátuas vãs de quiméricas deidades. Enfurecidos com tal respostas, os ministros logo degolaram, na presença de Luciano, seus 2 discípulos, persuadidos os algozes de que essa execução lhe intimidaria o espírito. Vendo a serenidade que Luciano conservava, insultaram-no rudemente, chamando-lhe mago, embusteiro e sedutor do povo, e lançando-lhe no rosto a vileza e a ignomínia que ele causava ao nome romano e à nobreza de sua linhagem, com as operações a que se davam, muitos alheias da religião que seus pais e progenitores professaram. Desses insultos, tomou Luciano matéria para combater com maior denodo a injustiça dos decretos imperiais contra a inocência dos cristãos, fazendo-lhes ver que sua nobreza não a devia à sua origem, mas sim à aventura de seu filho, a aventura de ser filho de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, que com seu preciosíssimo sangue remiu o mundo. Até agora ficou bem claro, né? Foi perseguido, o encontraram, Luciano, Maximiano, seu companheiro, e, como diz aqui, Juliano.
e degolaram logo ambos, ou seja, Juliano e Maximiano, por não prestar culto aos deuses, aos demônios. Fazendo isso na frente de Luciano, os emissários queriam dobrar-lhe o espírito, queria fazer com que ele recuasse, ou seja, voltasse a adorar os deuses de seus pais, que os pais dele eram pagãos, que ele era de linhagem nobre, ou seja, filho de cônsul romano. Mesmo assim, ele se negou a adorar os deuses de seus pais, os demônios, os ídolos, e continuou abraçado com a fé cristã. Ficou bem claro? Com nosso Senhor Jesus Cristo, Criador do céu e da terra. Ele não negou, pelo contrário, mesmo vendo seus amigos mortos, cresceu nele mais ainda a fé e a vontade verdadeiramente de defender os princípios de Jesus Cristo. Vamos continuar. Abre aspas. Não é difícil imaginar a raiva que se apossou dos emissários de Facênio. Logo o amarraram cruelmente, ou seja, amarraram Luciano, açoitando com indizível inumanidade, como Luciano insistisse na confissão da fé com estas expressões: creio de coração em Jesus Cristo, Filho de Deus, e jamais cessarei de o honrar com a boca. Um dos algozes, vendo que eram inúteis os esforços que empregavam para que ele sacrificasse aos deuses, puxou da espada e, com um golpe brutal, separou-lhe a cabeça do corpo. Era o dia 8 de janeiro do ano de 85 ou 90 de nossa era. Fecha aspas. Vocês perceberam aqui o que verdadeiramente é ser perseguido por ser cristão e principalmente ser perseguido por defender a fé cristã e, por sua vez, por pregar o evangelho, por pregar a salvação das almas, tirar as pessoas da escuridão do paganismo, do satanismo e levar-lhes à luz do evangelho, da sã doutrina e da salvação das almas, ou seja, aos princípios da santa religião. Isso sim é ser perseguido, isso sim é defender a santa religião. Isso sim é ser verdadeiramente católico, cristão. Estamos caminhando atualmente para um período turbulento como esse? Estamos, é inegável isso. A gente já está percebendo que praticamente é proibido, não por leis ainda, por decretos, mas já existe implicitamente, em muitos ambientes, o ódio ao cristianismo, o ódio a ser cristão. Isso sim, digamos assim, fatos que encaminham para um período turbulento como esse de que São Luciano viveu e deu sua própria vida, ou seja, foi agraciado com a palma do martírio. Deu para compreender a diferença entre Cassiaqui e São Luciano? E exemplos como esse de Luciano, tem vários aqui ao longo dessas 12 obras, reeditada e publicada pela editora Caritatem, que é um verdadeiro tesouro para nós católicos. Quero de antemão aqui agradecer também à editora Caritatem por nos presentear com essa belíssima obra, com essa reedição dessa excelente obra. Estou falando aqui não porque eu recebo algo da editora, não recebo, mas porque verdadeiramente é um excelente tesouro. E como nós cristãos estamos vivenciando esses períodos turbulentos, é necessário que nós compartilhemos uns com os outros, não apenas as obras cristãs das editoras católicas, mas os seus exemplos. E é o que eu estou fazendo aqui, mostrando para você a obra e o conteúdo. Apenas um dos conteúdos, que é a vida de São Luciano. E exemplos como esse, como eu falei, existem dezenas, centenas até. Porque são 365 dias a obra cobre. O ano todo, é o ano cristão.
e exemplo de mulheres, verdadeiras heroínas, guerreiras em nome de Cristo. São verdadeiras, digamos assim, um verdadeiro curso que muitos hoje falam de educação do imaginário. Quer educar seu imaginário? Compre essa obra, vale muito a pena. Você vai fortalecer o seu verdadeiro imaginário de forma cristã, de forma sólida e na sã doutrina. É isso, pessoal, eu queria mostrar para vocês a grande diferença entre ser verdadeiramente perseguido, defender a fé cristã e de casos, digamos, alguns casos particulares que nós estamos vivendo atualmente. Ficou bem claro? E minha esposa fez até uma indagação que tem bastante fundamento. Ela faz o seguinte questionamento: será que se Cássia Kiss fosse o bandista dessas religiões africanas, ela estava sofrendo essa perseguição, esses cancelamentos? Será? Eu acredito que não. Mas por ser católica, por verdadeiramente defender os princípios católicos e nas suas ações demonstrar que faz parte verdadeiramente da Santa Igreja, defender, digamos assim, não defender, mas praticar os princípios católicos, ela está sendo perseguida. Não simplesmente por ser católica de IBGE, digamos assim, de pesquisas de IBGE. Não, de estatística, não. Mas por ser católica e mostrar isso nas suas ações, nas suas práticas. Por isso que ela está sendo perseguida. Porque muitos católicos de IBGE aí, de estatística, estão aí, mas não são perseguidos. Por quê? Porque não demonstram pelas suas ações verdadeiramente que são católicos, que são verdadeiramente cristãos. Basta você mostrar nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus princípios, na sua prática diária, que você é católico, que você vai ser perseguido, hostilizado. Porque como nosso Senhor Jesus Cristo afirmou, se ele foi perseguido, os seus discípulos também vão ser perseguidos. Bem, pessoal, é isso. Essa reflexão que eu quero compartilhar com vocês. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. É um vídeo um pouco longo, mas extremamente necessário. Fujam de vídeos simplórios, de vídeos curtos e que trazem poucos conteúdos. É necessário estudar, se aprofundar, meditar para verdadeiramente solidificar no nosso espírito, na nossa alma, no nosso intelecto, os princípios cristãos. É isso, pessoal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com seus colegas, amigos, familiares. Peço também que, se você não é inscrito no canal, se inscrevam. Peçam outras pessoas para se inscreverem no canal, que no futuro vou trazer mais conteúdos semelhantes a esses, conteúdos que vão ajudar os pais, professores, educadores, a melhor dirigir o seu intelecto para a verdadeira educação. Que a verdadeira educação, ela é católica, ela é sobrenatural. Ela não é uma educação fundamentada em, digamos assim, princípios materiais, mas não. A verdadeira educação busca a santidade, busca ver Deus face a face, busca a beatitude eterna. É isso, mais uma vez agradeço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.